Palmeiras e Botafogo, então, Vess. Você teve a explicação aí do Jorge, do confronto. Você teve os pontos colocados pelo Wallace Borges para tentar clarear um pouquinho a sua cabeça. Sei que você não precisa disso, né? Porque você é um cara extremamente competente e vai nos dizer agora quem passa entre Palmeiras e Botafogo. Eu não faço a menor ideia. Assim, é aquele típico palpite que você vai se ferrar com metade da galera, porque você não, né? Pode. Eu acho que se eles jogarem o que jogaram na Copa do Mundo, vamos pegar o que a gente falou para os europeus. Se os dois jogarem o que jogaram na Copa do Mundo, passa o Botafogo. Acho que o Palmeiras deixou a desejar. O Palmeiras fez uma partida contra o Inter Miami inaceitável para o time do Também Palmeiras. acho. Inaceitável. Pela competição. Não, mas acho que, botando que os dois times, assim, é uma partida inaceitável. Se os dois jogarem o que jogaram na média dos 3 jogos, eu acho que passa o Botafogo. Mas não tem nada que a gente possa garantir que isso vai acontecer. É muito difícil. Mas eu acho que é isso. A ausência do Gregory também pode ser impactante para esse modelo, né? Aliás, cara, que suspensão boba, né? O Gregory, pô, ele é fantástico ano passado e tudo, mas que ele flerta com a merda. Ele precisa melhorar nesse 100% é brincadeira. Cara, tá 1x0. Se tivesse 2x0 pro Atlético Madrid a um gol eliminar o Botafogo, tá justo. Mas tava 1x0. Tava 1x0 minuto 94. Isso que no meio do caminho ele fez o pênalti no Julián Álvares, que foi anulado por causa da falta, né? O pênalti seria dele. Ele faria o pênalti contra o Atlético de Madrid. Ele tomou o segundo amarelo de maneira tola. Justiça. Pra mim, o justo amarelo teria. Acho que ele fez certo. Entendi. Ele tinha que ter tomado esse cartão amarelo mesmo. Não pode correr o risco. Não pode correr o risco, entendeu? Pô, ele ganhou, o cartão amarelo dele deu 8 segundos de vantagem. Loucura. Minuto 94. 8 segundos. Eu tô brincando que eu tô brincando. É ótimo pro torcedor do Palmeiras, mas. Óbvio. Ele toma um amarelo que deixa ele de fora de um jogo de oitava de final de Mundial. Ele quase faz o pênalti no Álvares. Ele é expulso na final da Libertadores. Ele é expulso contra o Bahia na Copa do Brasil, no confronto que elimina o Botafogo. E aí no segundo tempo o Botafogo é eliminado da Fonte Nova. Então, eu tô muito na linha do Vitor. Acho que o Gregory, na posição hoje dentro do futebol brasileiro, é tranquilamente um dos melhores que temos. Ele é elite no futebol brasileiro e no futebol sul-americano. Sem dúvida. Na posição de volante. Mas essas decisões em momentos-chave, em momentos tensos, o Gregory precisa melhorar, trabalhar isso. E talvez seja uma questão até emocional. Precisa. Porque isso pode comprometer a carreira e resultados coletivos do time. E aí, Valacinho? Então, eu acho que a ausência do Gregory vai ser relevante, tá? Pra esse jogo, principalmente jogo de meio de campo. Tem que ver o que o Abel vai fazer, né? Se ele vai tirar o Veiga, que tem que tirar, porque o campo tá mostrando que o Veiga não está bem. Mas é um questionamento. A grande mudança do Botafogo, do jogo do PSG em diante, é ter um volante a mais. Exatamente. Junto com o Gregory e com o Marlon Freitas. E agora ele tem um volante a menos disponível. Pode ser que coloque o Newton e tal. Lembrando que o Fragoso vai entrar aqui daqui a pouco para falar dos dois times, tá? Inclusive tá lá no treinamento do Botafogo, né? E lembrando então, que a primeira partida do Botafogo é muito... quer dizer, a primeira partida do Botafogo contra o Seattle, ela tem um primeiro tempo ok, de regular para bom, e um segundo tempo muito ruim. E isso aconteceu, dito pelo próprio, a partir de escolhas ruins do seu treinador, né? Acho que está muito claro. Inclusive colocando os dois reforços, o Correia e o Arthur Cabral, totalmente ele errou na escalação e errou depois quando mexeu. E isso ele disse na frente do grupo, segundo a gente viu lá numa coisa de bastidores. Então, o treinador, ele, quando tomou decisões na avaliação dele próprio corretas, o time do Botafogo melhorou. E o Palmeiras, assim, eu não entendi começar com o Evangelista no lugar do Aníbal e começar com o Veiga. O Maurício tá pedindo passagem, né? Eu não sei, a não ser que... Porque o Abel falou, tem jogadores que entram, que funcionam melhor vindo do banco, não sei o quê. Será que na cabeça dele é o caso do Maurício esse? Mas pra mim é o caso do Flaco. Ou do Alan. Esse é o caso do Flaco. O Alan, ele não ganhou ainda titularidade. Não, mas na cabeça dele, os jogadores saem do banco, pode ser o Alan. Eu acho que para esse tipo de jogo pode ser impactante a ausência do Gregory, eu vou de Palmeiras nesse jogo. Você desempata, então. Vou de Botafogo. Acho o Botafogo favorito. Acho que o Botafogo foi mais sólido. A questão não é quem atacou mais, porque você vai olhar o Palmeiras contra o Porto, inclusive, teve várias oportunidades. Sem dúvida, tira o terceiro jogo, que é praticamente inexistente, apesar do Palmeiras ter buscado um 2-2. Mas, sem dúvida, pegando os dois primeiros jogos, ou os dois jogos mais difíceis de cada um, o Palmeiras criou mais oportunidades de gol, mas a questão não é essa, futebol não é só isso. O Botafogo foi o time mais equilibrado, se defendeu melhor, tinha uma estratégia clara de contra-ataque e teve os contra-ataques. Contra o PSG foi eficiente no contra-ataque que teve, contra o Atlético de Madrid teve 2 bolas para ganhar o jogo e aí não teve a mesma eficiência, mas foi um time que teve a sua estratégia
funcionando melhor do que o Palmeiras até agora do Mundial. E eu acho que numa competição de tiro curto tem um aspecto de motivação e tal, eu acho que isso pesa e desempata a favor do Botafogo, mas por uma margem pequena, tá? Ô, VS, ali embaixo, Benfica e Chelsea. Acho que os dois times deixaram a desejar no campeonato até aqui. O Benfica estava sendo amassado pelo Boca e teve o mérito de buscar um 2-2. O Benfica fez um primeiro tempo também inaceitável contra o Auckland City. E depois aí jogou com um time misto contra o Bayern e fez um bom jogo ali, embora o goleiro tenha sido melhor em campo, principalmente pelo que fez no segundo tempo. Mas eu acho que ali eu iria de quem tem mais qualidade, né? Eu iria de Chelsea ali. Pra você, ó. Cara, o Chelsea, nem só o jogo contra o Flamengo, né? Os outros jogos, muito água de salsicha, né? O próprio último jogo da fase de grupos contra o Esperança dominou e tal, mas meio água de salsicha assim. Cara, eu acho que eu vou de Benfica nessa. Eu vou de Benfica, acho que é um time que tem um Di Maria que pode estar numa noite que pode mudar tudo e tal. Eu vou de Benfica. Defensivamente, sei lá, você pode ter um jogo que pode funcionar ali, exatamente, descendo a canetada nos outros. Então eu vou de Belfast. Mais uma vez, na próxima eu vou abrir com você, ô Jorgito. Ok. Então vai. Acho que da Chelsea. Vou no mesmo critério do VSR. Aqui eu vou pegar qualidade, né? Qualidade. Olhar o que fizeram no Mundial até agora, eu tinha motivos para imaginar a eliminação dos dois. Mas isso não é possível, né? Então vou ficar com o maior poderio financeiro do Chelsea aí e um elenco melhor. Eu acho que num jogo como esse, mata-mata, esse jogo meio frio, já que estamos falando de Cold Power, um jogo meio frio do Chelsea tem menos qualidade o Benfica, mas eu tenho a sensação de que é mais enérgico. Querer mais, né? Querer mais. Pode ser. Famoso apontada pro céu maior. Apontada pro céu. Até Eu acho porque que os pode dar portugueses pegaram uma Bom puta ponto. pilha com as provocações da primeira fase do Mundial e assim, a pressão tá um pouco maior, né? O Porto, a gente viu como foi recebido lá, tem esse componente, mas ainda acho que pode prevalecer aí a qualidade do mais rico aí. O Né? Porto e o Boca se despediram do Mundial sem vitória e os dois estão no meio de times como o Wydad Casablanca, o Al-Ahly, apesar de ser uma potência na África, o LAFC, então... O Boca é a maior vergonha. Então lá o Boca e com o agravante que o Boca pegou o Auckland City e não ganhou. Tomou o gol do e não professor, ganhou. que tirou 15 dias de Eu acho que dos clubes minimamente grandes, expressivos do Mundial, quem pagou o maior amigo foi o Boca. Você tomar um gol do Auckland City é inacreditável. Você vai deixar os brasileiros pro final? Vai. Só agradecer a galera, já somos mais de 21 mil. Boa, Então, tamo junto. muito obrigado. Vamos, valeu. likezada aí, de ó. like. Likezinho. Eu nem falo mais like porque eu já fico revoltado. Não, mas tem né? que falar. 2 mil Tem que likes, falar. pô. Não, É dá um pra- histórico isso aí. Que isso, gente? Galera, tem que fazer. cara, Tu assim- já reparou que quem decidiu isso aqui premiou essa cambada de vagabundo que não dá like? É verdade, né? Porque a gente tava num outro canal e os caras não davam like lá. A gente trouxe pro canal maior pra dar mais visibilidade, os caras continuam sem dar like. O que é mais vergonhoso? Isso aí ou a O campanha Boca, de Porto não, e Boca? a campanha do Boca ou não dá like? É. Não dá like. Essa Porque é cambada muito de mais vagabundo simples, que né? não dá Não like. dá muito mais like, fácil, né? não dá like equivale a tomar um 4-0 do Auckland City. Tá O que vendo? a galera precisa fazer Vexame. pra deixar o like? Dar a famosa roladinha pra baixo na tela Não tem e ver segredo. se já deixou o like ou não e apertar no botão. É isso Assim, aí. a famosa roladinha pra baixo. Ó, E trabalhar com o dedo e... Apertar. Ali não tem segredo, né? Ali Paris Saint-Germain entre Miami, vamos poupar, acho que até né, Paris Saint-Germain. o tempo do nosso programa. Paris Ali acho que Saint-Germain. não Ainda mais tá com a muito intensidade claro, de meio de campo que o Paris Saint-Germain Se o tem. PSG quiser, PSG. né? Não. Tem como. Pô, eu acho que nesse caso, até se o PSG não quiser, Não quiser, né? andando, acho que passa. Borussia e Monterrey. Você tá... Peraí, tu tá pulando as coisas? Não posso? Não, tudo bem, é É prerrogativa o João do... Kleber. Prerrogativa do apresentador. Aí o Palmeiras e o Botafogo tu fez, Hã? logo. Ah, porque a gente já tava falando do tema, Ah, né? tá, entendi. O Entendeu? famoso gancho. É, O famoso gancho. Aí, gancho. Entendi. o mundo vai se chocar. Eu também achei. Eu também Deossa, acho. um volantaço, meio de campo, brabo. É monte na cabeça. Eu gravei agora, antes de vir pra cá, os palpites já vão subir pro Instagram da TNT Esporte também, os palpites. Eu gravei sozinho, né, os palpites. E meu palpite pra isso aí foi Monterrey nos pênaltis. Dortmund nos pênaltis, perdão. Dortmund nos pênaltis. Vai se arrastar até disputa de Então pênaltis. você aí. decide agora. É contra o entretenimento. Passa o Monterrey. Passa monte. Monterrey. Passa o Monterrey. Eu falei que o mundo vai se chocar, vamos falar a verdade, ninguém Não vai se chocar tanto, ninguém, não. cara. Parando O pra Benfica, pensar que o a Monterrey primeira tirar o Borussia fase não do choca Benfica, ninguém. A primeira fase do Dortmund foi uma coisa, É. pô, terrível. Tenebrosa. Coisa horrível.
Mas ainda assim foi o primeiro do grupo, né? Tudo bem que é um grupo, né? Mamelodi, Montequinho, o Santos. então. Monteco da Bahia. Monteco da Baiola. Mas vai pros penaltis E isso tem aí. gol do Sérgio Ramos na semifinal. Deus. Nas quartas de final. Pô, ia ser bom, hein? Sérgio Ramos Porque pra vai você meter vai gol passar no o Real Madrid? Vai passar o Real Madrid. Imagina, hein? Vai ter gol do Sérgio Ramos, anota aí, hein? Real Vai Madrid. ter gol do Sérgio Ramos contra o Real A Madrid. Lei do é um- ex? Lei do ex é um Lei do negócio... Real Madruga também, ou... Real Madrid passa. É o Madrid. Real Madrid. Então, Real Madrid, já temos o outro confronto definido ali. Vamos ali para Manchester City e Al Hilal. Acho que dá City também. Cara, esse desespero, o Guardiola é um desesperado, Eu né, acho cara? que vai ser animado, hein? Então, mas eu ia falar isso aí, porque a gente teve O Al Hilal uma é bom, boa cara. atuação do Al Hilal contra o Real Madrid. Gostei bem. Bom. Gostei bem, Acho que assim. vai ser animado. não é uma boa, não. 4x1, 4x2. Não é uma boa, não. Então vai ser 4x1. O Al Hilal foi melhor que o Real Não, o Madrid. Real começou O enquadrando Al o Real Madrid. Hilal merecia ter vencido o jogo. Não dá pra Mas eu acho que projetar dá isso City. contra o City, assim? Eu acho que não Um consegue. jogo bem difícil? Acho que não consegue. tem como? mas Acho que vai ser um 4x2. É isso aí, 4x1, 4x2. Acho que vai ser um jogo... Acho que vai ser animado. O Real te dá mais possibilidades de você agredir ele do que o City, né? Quer dizer, City tem que fica ver ali também naquela qual, posse de bola 79%. tem que ver também qual o nível de emoção que quer o Ederson, né? Porque ontem é verdade. O Ederson, o placar ontem foi bem mentiroso, 5x2, porque a Juve não produziu a Juve chutou 2 bolas no gol, só as 2 que entraram. Uma delas um presentaço do brasileiro Ederson. Vamos lá, então. Jorge Igor, Inter de Milão e Fluminense. O Fluminense fez um excelente jogo contra o Borussia, hein? Fez. E era pra ter vencido. Fez e depois os sustos ali, acho que demasiadamente altos no segundo jogo e no terceiro jogo regulamentinho embaixo do braço, claramente, né? O Fluminense jogou contra o Mamelodi querendo jogar daquele jeito. Acho que, por mais que a Inter tenha mudado consideravelmente, não necessariamente proposta de jogo, porque não deu nem tempo, né? Tá tentando manter uma mesma estrutura aí, o Kivo e tal, mas perdeu jogadores, perdeu um pouco daquilo que levou o time a 2 finais de Champions nos últimos 3 anos, mas eu acho que a Inter fez uma boa primeira fase. A gente fala de alguns europeus que ficaram muito abaixo do que a gente imaginava, eu acho que nem foi o caso da Inter. Acho que a Inter fez uma boa primeira fase do Mundial e é favorita e, para mim, passará. Eu acho que a Inter foi mais... Claro que tá com um técnico novo, né? Mas talvez um pouco mais próximo do que a gente imaginava no último jogo mesmo. Perfeito. No É isso aí último mesmo. jogo. Mas a gente imaginava- Não, mas assim, eu entendo, Que que acho você justo imagina? a sua análise também, mas assim, a Inter que fala, pô, beleza, foi um time competitivo, um time Então, interessante pelas peças que tem. me o último chamou a jogo atenção uma frase do Kivo que ele falou, se eu não me engano, antes do terceiro jogo ou depois do segundo jogo. Mas aí não faz muita diferença porque eu quero dizer. Que ele chegou a dizer algo do tipo, a ressaca, só para resumir, assim, a ideia do que ele falou foi, eu não me lembro as palavras especificamente, mas a ideia dele foi, a ressaca do 5x0 da final da Champions passou. Acho que ele quis dizer isso. Ele falou alguma coisa tipo das dores, a Inter foi atropelada pelo PSG, que acho que Ainda ninguém teve a esperava. final do italiano, né? A reta final do italiano também impactou mas é que nessa foi ressaca. depois, né? É que foi antes, né? no Sim, mas caso, né? impacta nessa ressaca. Mas, Cai pô, pro Milan na semifinal da Copa da Itália, perde o italiano. Então vai aí pro ele lado da falou final. algo do tipo, cara, as dores lá do 5x0 a gente já curou, algo parecido com isso. E acho que o terceiro jogo foi isso mesmo. No terceiro jogo a Inter jogou bem, a Inter, o segundo tempo então, a Inter, antes da expulsão até, ele enquadrou o River e tudo, então eu acho que até o Fluminense, se fosse uma Inter ali que veio nessa ressaca, eu acho que o Fluminense conseguiria até fazer jogo duro ali e talvez passar. Mas eu acho que... E outra coisa, tem alguns jogadores na Inter que estão querendo muito, cara. Tu já viu o Lautaro? Não sei se é porque é sul-americano, Pode que ser. a gente sabe qual a pegada que tem o Mundial pra quem é sul-americano. Meu irmão, o Lautaro tá jogando com tesão que eu raramente vi ele jogar na primeira fase da Champions. Pô, que ele na primeira fase da Champions dá aquela empurrada. Dá mais- com a E às barriga. vezes é mais poupado longa, até, né? Hã? Às vezes é Teve ano que a poupado, Inter se ferrou porque poupou ele. Então eu assim, acho, eu acho que é Inter. Você foi aí. de Inter também, né? Fui. tem um ponto que eu acho que a Inter, a cada jogo, jogou melhor. Depois do primeiro jogo, foi o pior da fase de grupos. O segundo foi o melhorzinho. O terceiro foi o melhor. O Fluminense é o contrário. O melhor jogo da fase de grupos do Fluminense, pra mim, foi o primeiro. Depois, contra o San, foi um pouquinho pior. E contra o Mamelodi, entendo o cenário de não estar se esforçando demais, de não estar correndo 100%, mas foi pior. Então, eu vejo os dois times em momentos diferentes, o que eu acho que pode impactar pro mata-mata. Vou de Inter também. Então, Inter de Milão. E aí, é o momento. Flamengo e Bayern de Munique. E aí, ô Valacinho? Meu amigo. Complicado. Cara, o Vitor Sá usou recentemente um exemplo que eu achei fantástico, que é a criança que se comporta o ano inteiro e no Natal recebe uma meia, né? Foi o Flamengo. O
Flamengo se comportou, fez tudo certo, ganhou o jogo do Chelsea, chega no Natal, em vez de ganhar um carrinho de brinquedo, ele ganha uma meia de presente, ganha o Bayern de Munique. E mesmo considerando que muita gente que é, como diria o brilhante Nelson Rodrigues, o idiota da objetividade, falou, mas ele ganhou o segundo do grupo. Porra, meu irmão, se preserva, para de falar merda na rede social, Isso, porra. BSR. Porra. Dito isso, meu irmão, Musiala de volta, Olise titular desde o início. A gente viu a cavalaria que entrou no segundo tempo contra o Benfica. O Benfica não tocou na bola no segundo tempo. O Bayern é muito forte, cara. Vou de Bayern. É porque assim, cara, eu acho que eu falei isso ontem, né? A gente sempre fala muito dos brasileiros e o comportamento dos brasileiros até aqui, até o momento. Mas às vezes a gente tem que olhar também o comportamento dos europeus. Se vai mudar ou não a chave no mata-mata, isso aí a gente vai ter que esperar de fato sábado acontecer, o domingo, pra gente ver o que a gente vai tirar dali. Mas até agora, o que o Bayern apresentou, colocando até agora, tá? Não o que pode acontecer, mas o que a gente tem de recorte. O que o Bayern apresentou e o que o Flamengo apresentou, não dá pro Flamengo ganhar? Não, claro que dá. Só que eu acho que vai dar. Não, tudo bem, eu tô falando assim, mas pegando esse recorte, vindo por esse raciocínio, o Bayern não mostrou ser nossa senhora. É que a gente só tem, eu acho que a gente só tem uma amostragem do Bayern para considerar no Mundial até agora, que é o segundo jogo, que é o jogo com o Boca. Onde ele tem dificuldades, inclusive, para ganhar por 2-1. Porque ele mexe. Pelo que ele jogou, ele criou bastante. Pelo que ele jogou, o jogo já deveria estar resolvido claro. no. Mas ele só resolve ali pelos 40 do segundo tempo. Tudo bem. Mas... Agora, o jogo com o Auckland apaga. Dá pra tirar absolutamente nada de avaliação desse jogo. E contra o Benfica é um time muito mexido. Vai botando a cavalaria no segundo tempo, mas não entra com um time titular. Então, eu acho que o que faz a gente imaginar a dificuldade que o Flamengo deve ter no domingo é a qualidade do Bayern, é toda a temporada que o time fez, o potencial de elenco que tem, um artilheiro do nível do Harry Kane, um Musiala de volta. É isso, mas não é. Acho que dentro do Mundial não tem muito o que pegar do Bayern. Acho muito difícil o confronto, acho o confronto mais pesado mesmo, assim, do que a gente espera, né? Tem o Juventus e Real Madrid também, que é muito pesado em termos de conquista, de grandeza e tal, mas é um confronto que eu estou aguardando para ver como o Flamengo vai se comportar, porque até aqui a marca do trabalho do Felipe Luiz é tentar, desde os primeiros minutos, marcar a sua identidade ofensiva e propositiva contra qualquer adversário, só que às vezes você não consegue fazer isso pela influência do adversário. Às vezes o adversário não te deixa. E eu acho que talvez, de todos os jogos do Felipe Luiz até agora, onde tem mais risco disso não acontecer. Dele tentar colocar essa filosofia desde o início e o adversário ter força, capacidade suficiente para não permitir. Então esse duelo também eu estou muito curioso para ver no início. É a primeira vez que pode rolar um querer e não poder, né? Perfeita análise, cara, do Pode Jorge. ser isso. É isso, Vess? É Bayern? Eu acho assim, eu acho que o Bayern de Munique, ele, do mesmo jeito que a gente tem, como o Jorge falou, o primeiro jogo a gente não tem muito material de análise porque enfrentou um time semi-profissional. O último jogo, o Bayern entrou com 5 reservas, o Benfica também entrou com 3 ou 4 reservas. Foi um jogo bem modificado, o panorama do que a gente imaginava, e o Bayern no segundo tempo imprensou o Benfica, acabou não fazendo gol, finalizou muito mal, o Sané. Esse tema foi um tema do presente em relação ao Gerson. Acho que para mim está muito claro que o Sané não deveria ter ido para o Mundial, né? E acho que foi escolha do Bayern, porque o Sané, na pegada do Sané, ele não queria ir. Quer dizer, estou tirando isso daquele lugar, né? Mas pelo que eu li, pelo que eu vi, parecia que isso foi mais uma decisão do Bayern do que ele. Porque o Sané já está assinado com o Galatasaray e, pô, os 3 gols que ele perde batendo da marca do pênalti e ele chuta exatamente onde estava o Trubin, vocês repararam? Foram 3 chances, uma no primeiro e 2 no segundo. Ele sai na cara do goleiro, e ele chuta exatamente as 3 onde estava o goleiro. Então, assim... Mas o Sané é bem susto também, né? Tá, tudo bem, mas não tô dizendo que ele tá fazendo... dele, né? Não tô dizendo que ele tá fazendo de sacanagem, não. Tô dizendo que é um cara que sempre foi meio avoado, sempre foi meio disperso. Sempre foi. Até quando ele queria, ele foi disperso. Então, então acabou que empatou. E aí a gente fala assim, qual é o Bayern que vai entrar? Para os dois lados, para o lado bom e para o lado ruim. Por exemplo, o lado esquerdo do Bayern, na Copa do Mundo, foi uma água. Defensivo, tá? Defensivo. O lado esquerdo do Bayern defensivo foi uma água o campeonato todo.
o Boca passeou por ali, o Benfica no primeiro tempo criou 3 ou 4 jogadas acelerando por ali. O gol do Boca sai por ali, O né? gol do Boca sai por ali, o gol do Benfica sai por ali, que é uma bola do Di Maria arrancando pela direita, só que o gol sai do outro lado, mas é porque ele... Então assim, o lado esquerdo do Bayern jogou o Coman ou o Gnabry, que os dois não marcam nem consulta. O Gnabry é loucura. Não marcam nem consulta. E o Rafael Guerreiro, que não é lateral esquerdo, deve ter, sei lá, umas 4 ou 5 temporadas. O Rafael Guerreiro estava jogando ou de ponta pela esquerda ou de volante pela Tem esquerda. uma certa idade, né? Então assim, o lado esquerdo defensivo do Bayern foi uma tragédia. Foi muito ruim no primeiro tempo, na fase de grupos. E o Flamengo tem ali Wesley, Gerson. Então se o Flamengo explorar isso, pode ser uma chance. Então eu acho que o Flamengo ele tem ferramentas para tentar atacar o Bayern. Mas acho que no geral, de 90 minutos de um jogo decisivo, eu já até imaginei, já vi alguns cenários em que o Flamengo ganhasse. Mas eu acho que é muito difícil a gente imaginar o Bayern não passando, né? Muito difícil. Então, Bayern de Munique. Ó, agora nós já fizemos praticamente a análise de todos os times, né? Agora não tem... Agora é voto. Agora não tem muito que... Olha que loucura, mais papum, né, cara? Olha que loucura. Existe uma real possibilidade do time que a gente imaginava que seria o único brasileiro a não passar da primeira fase ser aquele que chegará mais longe. Nesse cenário já é, né? Botafogo Nossa. e Chelsea. Se isso acontecer, será isso. Botafogo e Chelsea. E vai passar mais uma. Eu também acho. Se for assim, eu também acho. E vai andar de novo. Pra você, Botafogo ou Chelsea? Botafogo. Eu acho que se o Chelsea chegar aí, o Chelsea passa. Porque eu acho que ele vai dar uma esticada boa Vai de acordar? corda aí. Eu acho. Você desempata. Não, eu também acho. Chelsea? Chelsea. Chelsea lá em cima. Eu acho que tem grande chance do Chelsea cair pro Benfica, mas Eu acho que se ele falei chegar isso, aí- eu falei. Eu acho que o Benfica vai se ele Se fosse passar. Botafogo Não, e Benfica, eu acho- você iria de Botafogo? Eu iria de Botafogo. Eu também. Eu acho que Benfica e Chelsea Quer é voltar? 51-49. Não, eu pra acho você que o é o Chelsea Chelsea. passa. Ah, tá. Eu acho que o Chelsea passa, mas é que eu acho que o jogo não tem nenhum tipo de Favoritismo. De favoritismo. Tá. Teremos um confronto inglês ou não, senhores? Inter e City? Eu acho que sim. Teremos, nesse caso teremos. City. Manchester City. City. Do outro lado lá, grande confronto, hein? Grande Belo confronto. PSG e Bayern. Rapaz. Eu vou de PSG. Tá, meu amigo. Cara. A PSG com os caras, com o Dembélé, com todo mundo. A Vera, PSG. Vou deixar 3x0 não. Vou de Bayern. PSG ali. Eu acho que, fisicamente falando, o PSG sentiu na fase de grupo. Tem que ver o quanto vai acelerar agora. Até que o PSG jogou 2 vezes no Rose Bowl, né? Eu acho que ele não sentiu, não. Acho que ele administrou. Pô, eu acho que sentiu em algum momento. PSG vai chocar o... Eu acho que ele administrou o Botafogo e depois viu que não ia dar e aí correu, mas Mas contra o Seattle demorou pra passar a chave no beleza, jogo. mas aí acho que faz parte E da reta final, administração. Aí eu acho que é 100% administração. Nosso Monteco vai mais uma vez chocar o mundo ou não? Aí não dá Monteco mais, da Bahia? Acho que para por Tem aí. um gol do Sérgio Ramos aí, hein? Vai ter Tem? um gol do Sérgio Mas Ramos aí aí. é 2x1 Real Madrid. Decisão real. Gol do Sérgio Ramos, 2x1 Real A Madrid. Monterrey sai na frente? Não. Gol do Gonçalo Garcia. Aí é 3x1 Real Madrid, um 3 a 1. golzinho do Sérgio Ramos. Entendi. Aquele 3x0, mais meio desinteresse no finalzinho, tá bom. Ó, grande... Cara, gostei. Chelsea e Manchester City. City. Citão da massa. Citão? Citeco da Bahia. E PSG e Real Madronho? Eu vou de PSG. Eu também vou de PSG. Eu vou de Real Madrid. Deu PSG. E aí tu sabe qual é o nome dessa final, né? Ah. Final, 2 pontos, camisa pesa. É. É o nome dessa final. Pra derrubar de vez, né, Vess? Bom, Você que Vou gosta? dizer que também é a final das acontecer. SAFs, apesar de não serem necessariamente SAFs, né? Outro modelo, enfim, mas... Final dos investidores, dos bilionários, dos novos ricos. e tem coisa pior dos pra chamar. emergentes. Tem coisa pior pra chamar. Ah, tem. Também tem. Porra, eu pensei nos 30 nomes aqui. Só trabalhando com o que é publicável, né? Mas tem. E o campeão, a produção coloca embaixo ali o Pô, escudinho. é a final dos dois últimos de dois campeões das últimas 3 Champions, né? exatamente. Porque teve só o Real Madrid no Pô, meio, de né? 21 pra cá, 21 Chelsea, 22... A semifinal só os campeões da Champions. Verdade. Recente. Chelsea, 21 Real Madrid, Chelsea, Real City, Madrid, Real Madrid, PSG. City, Real Real Madrid Madrid, duas PSG. Real Madrid duas vezes e os No outros nosso aqui, só campeão de Champions chega na semifinal. Pô, tem time de azul, hein? Um monte de time de azul, né? Então, se tivesse o Cruzeiro no Mundial, esquece. Nossa É, senhora. se passar o Monte Rei, fica todo mundo de azul. Não, porque eu tô pensando... É? E aí? Ó, o Se Real tem passa. azul ali É no escudo PSG? também. É City? Pra mim é City. Pra mim é PSG. Desempata. Cara, Você que vai decidir. Vai bola no pé. Cara,
Eu acho que o fator Guardiola desesperado por um título, por não ter ganhado na temporada passada, é muito relevante. Eu acho que o desgaste físico precisa ser coerente com o meu argumento das quartas de final contra o Bayern de Munique. Então eu vou de Manchester City. Eu não sei se o PSG tá tão desgastado assim, não. PSG tá levando o francês na flauta tem 2 meses já. Eu acho que ele tá mais desgastado que o City. Talvez não tanto, mas E teve jogador na Nations também, tipo Portugal com Vitinha e Nuno Mendes jogando no esticado até o último minuto. O City também. Então, Manchester City. É isso? É isso. O campeão. Citão campeão. Citão da massa. Ou seja, alô, torcedor do Benfica, pode comemorar que o troféu vai para Lisboa. Acabamos. Parabéns, Monte Rei. Zicamos todo mundo. Parabéns ao Monte Rei. Sérgio Ramos vai levantar o troféu. Zicamos Você todo mundo.